você, telespectador da TV Câmara Mossoró, está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é Elviro Rebouças, economista, que vai falar, claro, sobre economia. Afinal de contas, tem tudo a ver, né? Diálogo e política e economia, né, Elviro? Seja muito bem-vindo. Bélia, telespectadores da TV Câmara Municipal de Mossoró, é um prazer ser convidado para participar do programa Diálogo e Política, que é um programa republicano, onde chama a política, que é uma atividade pelo qual o cidadão é atendido nas suas reivindicações, para o diálogo com o telespectador, com o munícipe, em assuntos palpitantes da vida nacional. Elviro, hoje a proposta é fazer um verdadeiro beabá, né, da economia, para quem está em casa entender um pouquinho. Primeiramente, o que é economia e por que é tão importante entendê-la? A economia é uma ciência que estuda tudo que diz respeito ao comércio, à indústria, à atividade primária, aos negócios, agronegócios, enfim, tudo que existe na vida da pessoa em relação a dinheiro, oportunidade de trabalho, crescimento empresarial, crescimento na vida trabalhista, diz respeito à economia. Produtos e serviços, o que você compra, as necessidades de primeira ordem, tudo isso diz respeito à economia, com relação à manutenção da família, à educação, à habitação, enfim. A economia é uma atividade abrangente e que engloba em qualquer aspecto, em qualquer escaninho da sua vida, e encaminha para você estudar o que leva você, em termos de salário, em termos de benefício, custo-benefício das suas despesas e do seu orçamento. Enfim, a economia remonta antes de Cristo, onde as trocas eram feitas, ao invés de papel moeda, através de produtos. Então, e surgiram aí, antes de Cristo, 2000 anos atrás, surgiram as primeiras moedas. Na Grécia, no Egito, nos países da civilização de antigamente, as moedas começaram a nascer. E de lá para cá, elas se aperfeiçoaram. Hoje nós temos o Brasil, que é uma sétima economia do mundo, com o Pix, onde você, por um telefone celular, por um smartphone, transfere dinheiro para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, ou para a Europa, ou para a Oceania, ou para Mossoró mesmo. E tudo isso faz parte da economia com a ciência ampla e que remonta a mais de 2000 anos atrás. Mas hoje, em 2022 e amanhã, em 2023, a economia é uma ciência que estuda todos os efeitos que diz respeito ao orçamento, a dinheiro, a emprego, a compras, a vendas. Muito bem. Como você bem falou, né, envolve aí dinheiro, salário, trabalho, produção, né, serviços, mas também envolve relações políticas, né, e diplomáticas. Então a gente pode dizer assim que quando muda a política, também muda a economia de um país? Com certeza muda a política. Muitas vezes o regime ao qual o país serve, você vive numa ditadura, passou para o regime democrático, que é o mais perfeito, embora seja imperfeito ainda, de todas as ciências e de todos os regimes políticos. Você vê a diferenciação de como a economia funciona nesse campo. Nós temos, basta remontar que o Brasil é um dos países mais avançados em tecnologia para medir a economia e medir o índice de inflação do mundo. Por quê? Porque até antes do governo de Fernando Henrique Cardoso, eu diria até o governo Itamar Franco, nós convivíamos com a inflação que inventamos e engendramos vários planos para ficarmos livres dela. Mas a inflação brasileira, para você ter uma ideia, no ano de 1990, quando José Sarney entregou o governo a Fernando Collor de Mello, março de 1990, a inflação do mês de março foi 60% no Brasil. Quando hoje nós estamos falando em inflação de 8%, 7%, depois do Plano Real de 1994, nós falamos em inflação de 7%, 8%, e todos nós, eu, você, o telespectador, todos nós ficamos preocupados. Será que a inflação vai voltar? Ela está voltando. Mas em março de 1990, ela chegou a 60% ao mês. Então, o governo e os bancos, principalmente, também, preocupados com a pirâmide inflacionária, que só fazia subir, e subia todo dia. Você botava, na época, uma nota de 50 cruzados no bolso. Quando amanhecia, no outro dia, a nota estava no lugar, na sua carteira. Mas só valia R$ 48.
perdia R$ 2, aliás, 2 cruzados ao dia. Eu estou falando cruzados. 2 cruzados ao dia pela inflação. Então, tanto o governo federal, através do Ministério da Fazenda na época, como os bancos tentaram se equiparar do melhor que existia de tecnologia no sentido de controlar a inflação, de medir a inflação e cobrar sobre ela. Hoje, nós estamos, depois de 1994, quando o real foi implantado, no dia 1º de julho, já se vão aí, 94 para cá, 32 anos, e embora a inflação de 6, 7, 8% ao ano, o que convenhamos é muito ainda, mas a inflação no Brasil está devidamente controlada. Ainda mais advendo que nós estamos vindo de uma pandemia, 2020, 2021, 2022, onde vivemos a Covid-19, que varreu não só a saúde, matando milhões de pessoas em todo o mundo, matando 700 mil pessoas no Brasil, mas solapando a economia a níveis quase estratosféricos. Os Estados Unidos da América, que são o país mais avançado economicamente do mundo, deverão ter esse ano uma inflação beirando 10%. A Europa, o continente europeu, da Alemanha, Itália, França, a Grã-Bretanha e outros países, todos eles terão inflação beirando 2 dígitos, ou seja, 10% de janeiro a dezembro de 2022. No Brasil, nós vamos nos consolar com 7, 8% de inflação, o que é muito, tira do trabalhador, principalmente aquele que ganha menos, o poder de compra, mas estamos convivendo com essa realidade e queira Deus que o ano de 2023, que está para chegar, nos traga uma boa notícia de que a inflação vai ser controlada. Eu tenho que acreditar ao ministro Paulo Guedes, o atual ministro da Economia, um poder de técnico muito competente no sentido de controlar, de tentar controlar na medida do possível, embora no ano eleitoral, como foi o ano de 2022, onde foi escolhido um novo presidente da República, mas o ministro Paulo Guedes, durante esses 4 anos, 2019, 2020, 2021 e 2022, ele se esmerou, ele e a sua equipe se esmeraram no sentido de dar ao Brasil a melhor condição de conviver com a pandemia, conviver com uma verdadeira revolução política, que a toda hora as casas congressuais levam a essa revolução, e estávamos navegando em mares, eu diria, em mares até praticamente tranquilos, levando em consideração todos os concorrentes adversários que eu estou me reportando para que isso não acontecesse. Estamos terminando o ano de 2022 com a economia brasileira massacrando, é verdade, por inflação, pelo desemprego, salários aviltados, massacrando parte da população mais humilde, mas dando uma certa tranquilidade com relação à inflação, que é o maior dos males que pode acontecer a uma economia. E aí a gente falando sobre a questão do Paulo Guedes, né, a gestão do Bolsonaro, que tem esse caráter mais liberal na economia, né, que tenta fazer com que essa flexibilização aconteça em vários eixos da economia do Brasil. Você pode dizer que o caráter liberal, né, ele poderia vingar no Brasil em sua totalidade ou não? Porque o Brasil tem um caráter mais assistencialista, né, em sua raiz. É verdade. Nós estamos convivendo aí, Beninha, com uma realidade ingrata com relação principalmente aos mais necessitados. Você veja que a pandemia trouxe o auxílio emergencial. Inicialmente, o presidente Jair Bolsonaro pensava em contribuir com R$200, o governo federal, R$200 para cada família que fosse atingida pela pandemia, ou que não tivesse poder de compra, não tivesse salário, estivesse em desemprego. O Congresso Nacional, numa medida mais arrojada, passou esse benefício inicialmente para R$500. Mas aí fica o jogo do interesse, legislativo e executivo. E o presidente, com a sua área econômica, passou o auxílio emergencial para R$600, que vigorou pelo ano de 2020, 2021 e foi estendido a partir, me parece, de agosto de 2022. E já está garantido pelo governo eleito, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a continuidade durante o ano de 2023. Então, são R$600, cada família terá direito de auxílio emergencial, além de R$150 para cada filho, para cada família que tiver filho abaixo de 6 anos de idade, mais R$150. É uma ajuda importante para manutenção, pelo menos para alimentação, aliviar a fome dessa camada da população.
Temos o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, ou o antigo Bolsa Família como queira, o Auxílio Brasil. Também é uma contribuição no mesmo valor, R$600, para as pessoas que não sendo atingidas pela pandemia, não tendo sido atingidas, estão vivendo em regime de miséria. E é um auxílio, uma injeção importante na economia. Então eu diria a você que o Brasil tem procurado, o governo Bolsonaro tem se creditar a ele, que ele tentou realmente dar uma certa, digamos, uma economia liberal ao regime. Mas ele foi infeliz na época em que assumiu a presidência da República. Além da pandemia, solapando vidas, fazendo com que quase 35 milhões de brasileiros fossem infectados pela Covid, morreram 700 mil pessoas. Você vê que Mossoró é uma cidade com 320 mil habitantes, morreram mais de 2 Mossoróis em termos de populacionalmente. Então, tudo isso foi adverso ao governo de Jair Bolsonaro, mas tem que se acreditar que nós estamos atravessando às duras penas esse período conturbado, não só no Brasil, mas uma conturbação planetária. O nome pandemia já diz, no mundo todo, essa desorganização em termos de saúde. Saúde com a Covid-19 e que traz um rescaldo muito grande e traz um afunilamento muito grande às crises econômicas às quais nós estamos nos referindo. Muito bacana. Você que está em casa, está gostando de acompanhar o papo com o economista Elvírio Rebouças? Então não sai daí que daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. O governo federal iniciou o pagamento do Auxílio Brasil em novembro de 2021, transformando a vida de milhões de brasileiros. Mesmo tendo o Auxílio Brasil, eu sempre tive o sonho de estar trabalhando com a carteira assinada. Meu nome é Sônia, tenho 40 anos. Sempre me preocupo com cada um deles. Amo bastante. Minha família é importante, né? É meu tesouro, é tudo que eu tenho, é a família. Eu escutava que se você arrumasse um emprego, assinasse sua carteira, o Auxílio Brasil era cortado. Eu fiquei preocupada. Para a mãe com 6 filhos, o Auxílio Brasil é importante. Quando eu consegui meu emprego, eu fiquei aliviada que mesmo trabalhando de carteira assinada, não ia cortar o auxílio. Dá uma paz, né? Faz uma diferença grande na minha vida e da minha família. Não faltou alimento em casa. Eu paguei a última prestação da minha máquina. Pago a água, a luz. O governo federal inovou, dando mais liberdade ao beneficiário e protegendo o futuro de sua família. Agora, quem conquista uma vaga de emprego não perde o benefício automaticamente. A minha vida mudou completamente. Hoje eu posso trabalhar e continuar lutando na melhoria da minha família. O governo que cuida e pensa no futuro de cada um. O Auxílio Brasil traz mais esperança e liberdade aos brasileiros para a conquista de um futuro diferente. Isso é cidadania. Um Brasil melhor em todo lugar. Ministério da Cidadania. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Tudo de bom. Deu muita liberdade para pensar num futuro melhor, né? Esqueceu sua senha GovBR? Vamos te mostrar como recuperá-la utilizando o aplicativo. Após baixar o app GovBR na loja de aplicativos, clique em Entrar com GovBR. Insira seu CPF e na tela seguinte, clique em Esqueci minha senha. A partir daí, apresentaremos as opções de recuperação, iniciando por aquelas que manterão a sua conta nos níveis prata ou ouro, que são os mais seguros contra fraudes. Caso tenha biometria cadastrada no TSE ou possua CNH, você fará o reconhecimento facial. Então, além de recuperar a senha, sua conta se tornará ou se manterá no nível prata ou ouro. Se essa opção não for apresentada ou você optar por não fazer o reconhecimento facial, poderá recuperar a senha e garantir o nível prata, escolhendo um dos bancos credenciados que serão apresentados. Caso seu banco não esteja listado, clique em Recuperar de outra forma, no final da página.
Você poderá recuperar a senha por meio de um código enviado por e-mail ou pelo celular cadastrado, a depender da opção escolhida. Ah, e se alguma dessas opções não for apresentada, é porque não estava cadastrada. Caso nenhuma das opções de recuperação imediata te atenda, você ainda pode preencher um formulário solicitando a recuperação. Nesse caso, terá que aguardar alguns dias para receber uma resposta ao atendimento. Mas atenção! As opções de recuperação de senha por e-mail, por celular ou por formulário só garantem o nível bronze para sua conta. Seja qual for a opção escolhida, você terá sua senha GovBR recuperada. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é Elviro Rebouças, economista aqui do Rio Grande do Norte. Você já deve ter ouvido alguma entrevista com o Elviro sempre aí nos meios de comunicação falando sobre o tema, E aí nesse segundo bloco vamos aproveitar para explorar algumas coisas mais específicas, Por exemplo, o PIB, Elviro Rebouças. Do que se trata, Muita gente fala, o PIB cresceu, o PIB diminuiu, mas e aí? Para quem está em casa, o que é o PIB? O PIB é o Produto Interno Bruto. É tudo que é produzido no país, da indústria, do agronegócio, em qualquer atividade, na mineração, no campo, na atividade produtiva, em qualquer parte da indústria ou do comércio, dos serviços, Produto Interno Bruto. É tudo que um país, uma comunidade produz em benefício da sociedade. O Brasil tem hoje um PIB estimado para esse ano 2022 de um crescimento em torno de 1,8% a 2% em relação ao ano passado. Esse Produto Interno Bruto, obviamente, com as crises a qual eu me reportei no primeiro bloco, houve uma desaceleração. Muitos países tiveram PIB negativo, ou seja, 2021 o crescimento foi menor do que 2020. 2020, no auge da pandemia, o crescimento da economia dos países diminuiu em relação a 2019. O PIB é o conjunto dos serviços, do comércio, da indústria, quer seja ela mineral, quer seja extrativa vegetal, quer seja de qualquer gênero de indústria. Tudo que se produz no país, nós fechamos com o Produto Interno Bruto. E houve uma desaceleração desse crescimento do PIB, mundialmente também com a vinda da Covid-19, esse mal que tem trazido tantos infortúnios à comunidade internacional. Mas o Brasil também preservou um crescimento razoável em relação aos países mais adiantados do mundo. Nós temos aí a China, que é a grande alavanca do PIB mundial, crescendo 6%, 7% ao ano, embora tenha nascido lá a Covid. Lá na China surgiu lá, mas ela continua com 1 bilhão 550 milhões de habitantes, é o país mais populoso do mundo. Na Ásia, é o maior PIB do mundo também. O Brasil oscila atualmente em 1,6, 1,8, as previsões do crescimento desse ano. Então, eu diria que o PIB é tudo isso. É toda a economia nacional de um país, de uma comunidade. Tem o PIB em Mossoró, o PIB do Rio Grande do Norte e o PIB do Brasil. E o PIB mundial. E esse crescimento foi drasticamente prejudicado com relação à Covid-19. Elviro, e quando esse índice dá negativo, dá para menos, quais os setores que mais ficam em alerta, assim, em primeira instância, digamos assim? Olha, não deixa de ser, em primeiro lugar, o desemprego, porque causa desemprego. Se o PIB está decrescendo, está em queda, é sinal que a economia não está funcionando bem. Nós vimos, em 2020, as indústrias dispensando gente. Aqui em Mossoró, um caso típico. Nós tivemos a Petrobras, que prescrutou petróleo tanto em terra como na nossa área marítima, na região entre Aracati até Macau. Nessa época, a Petrobras alavancou empregos, vieram para cá geólogos, engenheiros, diretores, e a Petrobras tinha um contingente de funcionários representativos de Mossoró, além de 150, 160 pequenas e médias empresas prestando serviço à Petrobras. Quando a Petrobras desacelerou
essa procura de petróleo, e hoje ela já não prescruta mais petróleo no Rio Grande do Norte, já que é feito por empresas privadas, e foi concedida às empresas privadas a concessão, a liberação de procurar petróleo no Rio Grande do Norte, essas 150 empresas feneceram, deixaram de trabalhar, porque não trabalhavam mais para a Petrobras, e o contingente da Petrobras em Mossoró diminuiu a zero. Hoje não tem mais. A Petrobras chegou a ter em Mossoró 600, 900 empregados. Hoje não deve ter 20. Repassando o resto da Petrobras para essas empresas privadas. Então, na hora que a economia, o PIB desce, obviamente a economia não vai bem. É sinal de recessão, é sinal de desemprego, é sinal de que alguma coisa tem que acontecer para você mudar, inclusive, de atividade, se você trabalhar nessa área, porque essa está inteiramente ceifada e sem condições de dar progresso à sua carreira. Agora, seguindo por essas siglas, né, que tanto assombram aí os brasileiros, né, os especialistas, tem o IPCA, né, que seria um índice que, digamos assim, é ele quem define os preços de mercado. Por exemplo, quando um pai de família, mãe de família vai no supermercado e diz, tá tudo pela hora da morte. É esse índice que define esses preços? Perfeitamente. O IPCA é o índice de preço, índice de preço do consumidor amplo. Significa dizer que é a medição de vários produtos, inclusive incluindo aqueles produtos de primeira necessidade, para você saber quanto subiu, quanto desceu. Tivemos um caso típico agora, os combustíveis. Só faziam subir. Por quê? Porque o petróleo no mercado internacional estava subindo, chegou a $140 o barril de petróleo. Com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, esse valor foi acentuado. E no Brasil, quase toda semana, a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha subiam. Ou por coincidência ou não, no ano eleitoral de 2022, de abril para cá, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, a Petrobras é uma empresa estatal ligada ao governo federal, os preços começaram a cair, a diminuir. Tivemos deflação no mês de agosto, no mês de setembro, no mês de julho. O Brasil, em vez de ter inflação, em vez do IPCA subiu, desceu. A partir de setembro, já voltou a subir novamente. Mas o setor que mais afetou, contribuiu para essa deflação foi o de combustíveis, porque o petróleo baixou também, não a níveis da deflação, mas chegou a $197 o barril no mercado internacional, e o petróleo é regido por duas regras. Primeiro, o valor em dólar, mundialmente. Segundo, o barril de petróleo, a nível internacional, você tem que praticar no seu país mais ou menos aquela margem que é cobrada pelo mercado internacional. E o petróleo voltou agora a subir novamente com o recrudescimento da guerra da Rússia com a Ucrânia. A Rússia é o único país da Europa que produz petróleo. Então, quase toda a Europa depende do petróleo russo para a sua sobrevivência. E como um país está conflitando, em guerra com a Ucrânia, seu vizinho, o petróleo volta a subir e provavelmente, antes do final do ano, aqui no Brasil, a gasolina e o óleo diesel também deverão subir novamente. Eu vi o senhor falava sobre dólar aí, né? E por que é importante acompanhar esse aumento, essa queda do dólar, né? Muita gente fica angustiado, né? Acompanhando esses índices. Por que é importante acompanhar? O que ele diz, o que ele dita para a economia brasileira? O dólar é a moeda americana, o dólar americano. Esse é o padrão, embora tenha o euro, que hoje é a moeda oficial dos países da Europa, várias repúblicas da Europa que se reuniram através do euro e da comunidade europeia, mas o dólar americano é representativo há séculos e é a moeda, digamos, padrão em termos mundial. O dólar, quando o Plano Real foi estabelecido no Brasil, eu já falei aqui a você e disse aos telespectadores que foi no dia 1º de julho de 1994, do governo de Itamar Franco, era ministro da Economia, tinha deixado o cargo para ser candidato a presidente da República e foi eleito Fernando Henrique Cardoso, mas o dólar valia um real. E durante muito tempo o dólar teve a paridade com R$1. De lá para cá, os Estados Unidos mantêm secularmente a tradição da economia forte, pujante, segunda maior economia do mundo. A primeira maior economia do mundo está brigando agora com a China para ver quem é a primeira, mas o Brasil, de lá para cá, 94 para cá, 28 anos já se passaram. E a nossa moeda já se deteriorou. Ela já perdeu o valor de compra. Ontem o dólar fechou a R$5,38. Ontem, dia
17 de novembro, R$ 5,39 valia $1 americano. Quando o normal é que se uma economia for forte, saudável e a inflação não solapar o seu valor de poder de compra, ela deve acompanhar essa paridade. Mas o nosso real já está desvalorizado, mas para uma economia como a nossa, que vinha de inflação de até 60% em 30 dias, é representativo que ainda haja essa paridade, R$ 5,39. Depende muito também, o mercado não só vive a realidade dos fatos, mas os boatos também prevalecem. Ontem, alguns boatos de que o ministro da Economia seria Fernando Haddad, do próximo governo, fez com que o mercado, que não deseja Fernando Haddad como ministro da Economia, derrapasse a Bolsa de Valores de São Paulo caindo terrivelmente e o dólar se valorizando, porque as pessoas que têm dinheiro querem se ancorar numa moeda forte, saudável, que não esteja sujeito a notícias pouco republicanas e no caso do dólar americano é saudável. Você aplicou em dólar, pelo menos a garantia do seu capital está integral. É muito interessante, né? Saber que até um boato influencia o comportamento do mercado. Influencia perfeitamente. Influencia os investimentos, né? Às vezes o mercado cresce no ato e desce no boato. Ou muitas vezes cresce no boato e desce no fato. Muito bacana. Só para a gente finalizar bem rapidinho para quem está em casa, e a taxa Selic, né? O que é a taxa Selic e o que ela representa para o brasileiro? A taxa Selic é o sistema de liquidação e custódia do Banco Central. A cada 45 dias, o Conselho Monetário Nacional, que é o Copom, se reúne, são dirigentes do Banco Central, se reúnem para rever a economia do Brasil. Durante 2 dias, terças e quartas-feiras, a cada 45 dias, eles se reúnem para verem a condição em que está a economia do Brasil. Para você ter uma ideia, o ano passado, 2021, a taxa Selic do Brasil era 2% ao ano. E com a subida abrupta do preço do petróleo, com o desequilíbrio das contas fiscais, das contas públicas, despesas maiores do que receitas, com a insegurança da própria eleição deste ano de 2022, ela começou a subir, a inflação, com a Covid, que trouxe um crescimento grande da inflação. Tudo isso fez com que a taxa Selic hoje seja de 13,75%. De 2% há um ano atrás, ela subiu para hoje 13,75%. Ela corrige o seu capital durante um ano, ela prevê que esses 13,75% faz com que a inflação não suba mais, porque há uma diminuição do meio circulante, do dinheiro circulante no mercado, e você está sujeito a pagar juros mais caros, obviamente o empregador a ter mais despesas e desempregar, mas ela garante que a estabilidade da moeda durante esse período. Quando eu falo 13,75%, é o ano. De janeiro a dezembro seria a taxa Selic, se bem que ela muda a cada 45 dias. A periodicidade é de 45 dias. Já estão prevendo que na próxima reunião do Banco Central, que deverá ser em dezembro, haja uma redução, começa a haver uma redução dessa taxa que está muito alta. Porque cada vez que ela cresce, os juros sobem, o desemprego aumenta, a inflação é sinal de que está em alta e tudo isso tudo é nocivo à economia. Então, o bom é que a taxa Selic seja de 1%, de 0,5%, como acontece nos países civilizados e nos países de economia mais saudável. E aí, para você que está em casa e quer pegar um empréstimo, a hora não é agora, né, Elviro? Não, não é agora. Os juros estão altos e as garantias que os bancos estão fazendo com que você pague o empréstimo, quer seja no empréstimo consignado, quer seja no empréstimo de desconto duplicata, de cheques, as taxas estão realmente altas para o momento presente e para a inflação que, se Deus quiser, em 2023 deverá ser uma inflação mais sadia e mais benéfica ao consumidor, ao brasileiro. Elviro, eu quero agradecer por essa verdadeira aula aqui no Diálogo e Política, né, sobre economia. A gente pensa que esse tema não tem a ver com política, mas tem tudo a ver, como a gente aprendeu aqui hoje, né? E quero deixar o convite estendido para que o senhor venha outras vezes também explicar para a gente como funciona a economia brasileira e no que ela impacta na vida dos brasileiros. Eu quero agradecer a você o convite, a Yara Monteiro, que me fez o convite, e a simpática jornalista que acaba de me entrevistar, e estarei aqui às vezes que for convidado e puder contribuir com esse trabalho edificante da Câmara Municipal de Mossoró, que é levar ao telespectador, esteja ele na 12 anos, ou no Sumaré, ou no Conjunto Van Rosado,
ou na Estrada da Raiz, ou no centro da cidade, informações sobre economia, sobre política, sobre democracia, sobre o que nós temos de melhor. Então, eu me coloco à sua disposição para outra oportunidade de estar aqui novamente, conversando com o telespectador e com vocês, inteligentes jornalistas da TV Câmara Mossoró. Muito obrigada pela presença. E você que acompanha a grade de programação da TV Câmara Mossoró, você já sabe, as nossas sessões ordinárias são transmitidas ao vivo, sempre às terças e quartas-feiras, a partir das 9 da manhã. Às vezes nas quintas ou nas sextas tem audiência pública, tem sessão solene, e aí você acompanha toda a programação através do canal 23.2 da TCM ou pelo canal 2 da nossa nova parceira, a Telecab. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Diálogo e Política.